Olá, saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, aqueles que estão participando do curso online de perícia judicial no trabalho, e quero convidar a você que ainda não fez o curso, que tem a ideia de atuar como perito e como assistente técnico nas perícias judiciais do trabalho. Vai lá no meu site, no final eu vou colocar lá o link para você acessar a página do curso, se inscreva e venha aqui estudar com a gente essa matéria fantástica que é a perícia judicial no trabalho. Eu sou o Zeca Berg, sou advogado trabalhista e previdenciário, especialista em perícia judicial no trabalho e técnico em segurança no trabalho. E o nosso vídeo de hoje é para responder uma dúvida de um colega nosso que me enviou lá em um dos vídeos no YouTube. E aí eu quero dizer que esta pergunta desse colega, que estamos gravando aqui agora um vídeo, vai lá para a plataforma do curso de perícia judicial, junto com dezenas de outras perguntas, de outras questões, de outras dúvidas formuladas por internautas e por alunos do curso. Então, você que está fazendo o curso, essa pergunta está lá na plataforma das aulas do curso online. E você que ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve e vem estudar com a gente. E a pergunta do nosso colega Luiz Eduardo é essa que vai aparecer aí na tela. Luiz Eduardo, parabéns pelos vídeos, tem esclarecido muitas dúvidas. Valeu, obrigado. Ficou uma dúvida, pois em uma determinada perícia, no despacho do juiz, o mesmo estabeleceu os quesitos, e dentre eles estavam: a reclamada fornecia EPIs, havia troca dos EPIs, havia fiscalização no uso dos EPIs. E ele continua: nesse caso, deve ser levantado todos os documentos necessários para responder os quesitos, haja vista que foi o juiz que solicitou ou não? A minha resposta é o seguinte: em primeiro lugar, o juiz pode sim elaborar quesitos. O Código de Processo diz assim, que os quesitos poderão ser elaborados pelas partes, pelo juiz e pelo Ministério Público. Como aqui na ação trabalhista não envolve o Ministério Público, então as partes e o juiz. Mas eu tenho as minhas ressalvas em relação ao juiz elaborando quesitos. Por quê? Na maioria das vezes, o juiz que elabora quesitos, ele não faz a coisa certa, ele elabora quesitos irrelevantes e impertinentes. E nesse caso aí, esses quesitos formulados pelo magistrado, pelo juiz do trabalho, tem tudo para gerar uma confusão, para tumultuar o processo. Por quê? Eu vou te explicar. No processo do trabalho, são permitidos 4 tipos de prova. Primeiro, a prova documental, aquelas que os advogados anexam lá na petição inicial, o advogado do reclamante, na contestação, o advogado da empresa. Então, os documentos. Depois, nós temos a prova testemunhal. São as testemunhas que as partes trazem para, em audiência, prestarem os seus depoimentos. A terceira prova é essa que é objeto dos nossos estudos, a perícia judicial. E o quarto tipo de provas é uma inovação no novo Código de Processo Civil, que é a prova emprestada. Você pegar um laudo, pegar um documento, qualquer documento, um depoimento de uma testemunha lá em outro processo que trata do mesmo assunto e trazer para este seu projeto, para esse seu processo. Somente os advogados das partes é que pode utilizar essa prova emprestada para tentar convencer o juiz. Muito bem. Em relação às provas, nós temos que separá-las. A prova documental e a prova testemunhal, somente o juiz pode fazer a apreciação e dizer vale, não vale, e utilizar ou aquele documento, ou o depoimento de uma testemunha, para, no final, proferir a sua sentença. O juiz diz assim: com fundamento, com base na prova testemunhal produzida pela parte, ou
com fundamento nos documentos anexados pela parte, o juiz dá a sentença. Em relação à prova pericial, como o juiz não conhece do assunto, ele nomeia o perito. Alguns juízes, quando nomeiam o perito, lá no despacho, naquela primeira audiência, ele dá um recado para o perito. Abstenha-se de analisar provas que independam de conhecimentos técnicos. A exemplo, a entrega e o uso de EPIs, a fiscalização no uso de EPIs, jornada de trabalho. Por que é que o juiz diz isso? Porque ao perito cabe somente a avaliação do ambiente de trabalho, a prova técnica. Ao perito é vedado, é proibido analisar fichas, analisar documentos, analisar fiscalização de uso de EPI. Por quê? Porque a ficha de entrega de EPI, a prova de que a empresa entregou o EPI, a ficha de EPI é um documento que já está lá no processo. E só o juiz pode avaliar se aquela prova é válida ou não. O uso do EPI, a fiscalização do EPI, é prova testemunhal. As partes vão produzir as provas. O empregado vai trazer uma testemunha dizendo que a empresa não entregava e que só assinava a ficha de EPI e que não fiscalizava. Então é uma prova testemunhal. E só o juiz pode ouvir essa prova testemunhal e dizer se é válida ou não. A empresa, ao contrário, vai trazer uma testemunha dizendo que entregava o EPI, que fiscalizava o uso. Então, o juiz vai ouvir as testemunhas e vai ponderar, vai analisar e dizer qual está dizendo a verdade para lá na sua sentença fundamentar, com base nas provas testemunhais. Então, não é o perito que tem que analisar ficha de EPI, de entrega de EPI. Esse juiz aí, quando elaborou esses quesitos, ele errou completamente. Ele está autorizando o perito a analisar uma prova que independe de conhecimento técnico. E agora, o que fazer nesse caso? Vamos pensar assim. Primeiro, o perito. Se o juiz está mandando, se o juiz elaborou esses quesitos, você, o perito, deverá fazer, respeitar a ordem judicial e elaborar e responder os quesitos. Agora, os advogados, de alguma forma, eles poderão ser prejudicados com o perito analisando essas fichas de entregas de EPI, da fiscalização. O perito pode fazer uma lambança e invalidar uma ficha de entrega de EPI porque ele achou equivocado. Me lembro em um curso, um rapaz que já atuava como perito lá em Mato Grosso do Sul, ele contou no curso que ele, como perito, ele invalidou as fichas de entrega de EPI, porque alguns EPIs estavam escritos com caneta azul e outros com caneta preta. E aquele que estava com caneta preta, a descrição do EPI, o empregado assinou com caneta azul. E aí ele entendeu que ali havia uma fraude. E disse que a empresa não entregava os EPIs e que por isso o empregado tinha o direito à insalubridade. Olha a confusão que dá. Então, o advogado pode, na medida em que observou esses quesitos do juiz, pedir para o próprio juiz a impugnação dos seus quesitos. E aí o advogado tem que trazer os fundamentos, esse que eu expus agora. Se o juiz manter o seu quesito e lá adiante a atuação do perito, analisando a ficha de entrega de EPI, pegando testemunhas da fiscalização e essa coisa toda, lá adiante o advogado que se sentir prejudicado com isso, pode recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho e facilmente será impugnado esses quesitos e de aí, de uma forma geral, a sentença toda. Então, você que é perito, obedeça, responda aos quesitos, faça o que o juiz está mandando fazer. Você que é assistente técnico, você fala com o seu advogado ali que você está auxiliando e diga, mas doutor, ele não pode fazer isso. Ou diga, doutor, o senhor poderia impugnar esses quesitos? E aí o advogado que tem um mínimo de conhecimento vai impugnar.
Então, essa é a minha resposta para a pergunta do Luiz Eduardo. Estamos aqui. Me envia alguma dúvida que eu, com o máximo prazer, vou respondê-la. E das perguntas mais relevantes, das perguntas que eu entender mais importantes para o contexto dos nossos estudos, como essa do Luiz Eduardo, eu gravo um vídeo, coloco lá na plataforma das aulas, para que todos os demais entendam do que é que estamos falando. Convido a você que ainda não se inscreveu, que quer ser perito, você técnico em segurança do trabalho, que quer atuar como assistente técnico, vai ali, aonde vou te mostrar agora o link lá da minha página, vai lá, se inscreve, venha estudar conosco esse assunto das perícias judiciais do trabalho. Valeu? Espero que você tenha gostado e que, sobretudo, você tenha entendido. Um abraço, tchau, até.